Eu me chamo Suzana Faller, sou massoterapeuta e hoje nós vamos falar sobre ervas medicinais. Vamos falar de fitoterapia, fitoenergética e sobre magia das ervas. O uso de ervas medicinais, denominada fitoterapia, se mescla com a história da medicina holística e da medicina ortodoxa. No entanto, nem sempre esteve de acordo com os parâmetros da alopatia. Por isso, durante muito tempo, foi considerada como uma crendice popular e era muito praticada por populações afastadas dos centros urbanos. Podemos considerar a fitoterapia como a única forma de autocura pertencente a todas as culturas e a todas as etnias. Hoje em dia, alguns médicos e terapeutas têm preferido tratamentos à base de remédios naturais ou o menos sintéticos possível. Me chama muito a atenção o fato de que durante a minha infância e ao longo da minha vida toda, muitos chás que a gente tem o hábito de fazer, muitas ervas que a gente usa de diversas formas, usa de acordo com o legado, né, de nossos pais, de nossos avós. E me chama a atenção que, se não todos, a grande maioria tem uma comprovação científica. Então, eu vou dar agora aqui algumas dicas a título de curiosidade de como se deve fazer para coletar essas ervas na natureza. Uma coisa interessante é que, por exemplo, se a gente for colher uma erva medicinal, é importante que se faça isso durante a primavera ou o verão. Por quê? Porque no inverno as propriedades medicinais estão com pouca atividade e concentrada nas raízes. Já na primavera e no verão, as propriedades medicinais das plantas estão concentradas nas folhas, nas flores e nas sementes. Outra curiosidade, não se deve colher plantas na beira das estradas. Isso os nossos avós, né, já diziam, e a comprovação é que as folhas colhidas nas beiras das estradas são intoxicadas por excesso de monóxido de carbono emitido pelos veículos. As plantas também devem ser colhidas depois das 9 horas da manhã, para que não estejam úmidas em função do orvalho. A melhor maneira de utilizar as plantas como maneira de nos mantermos saudáveis é utilizar ervas medicinais em alimentação diária, com chás, saladas e temperos. Além da capacidade curativa, as ervas medicinais nos fornecem sais minerais e vitaminas, e existem muitos estudos sobre os chás e seu poder antioxidante. Uma boa dica de uso de chá na dieta diária pode ser, por exemplo, tomar uma xícara de chá de alecrim ou de erva doce todos os dias após as refeições, que além de ajudar no processo digestivo e na depuração do colesterol, possuem a capacidade de mineralizar o organismo e rejuvenescer as células. As ervas, como eu já disse antes, né, foram sempre usadas por todas as culturas e etnias. Mas todos nós sabemos que a elas também foi atribuído, desde muitos anos, um poder de magia. Não falo eu de magia no sentido de voar, soltar faísca, ficar invisível ou fazer chover. Eu falo da magia que acontece quando rimos, pensamos, choramos, xingamos, agradecemos ou até rezamos. O ser humano é criador da sua própria realidade. Toda causa tem um efeito. Tudo que se colhe, se planta. A semeadura é livre, mas a colheita é obrigatória. Na vida, todos nós somos magos, a partir do momento que manipulamos a energia vital e universal em benefício de algo. Com as ervas, a magia se dá porque as plantas se desenvolvem absorvendo forças da água, da terra, do ar e do sol, e também da energia vital que existe em todos os seres vivos. Na fitoterapia, são extraídos da planta os principais ativos químicos. Na fitoenergética, é utilizado o poder oculto das plantas, onde as propriedades energéticas das plantas são utilizadas.
Na fitoterapia, quando vamos fazer chás, a gente tem que observar alguns detalhes para que a gente extraia todo o potencial da planta. Por exemplo, folhas secas e caules podem ser fervidos de 5 a 30 minutos. Já as folhas finas e verdes devem ser sobre elas colocadas água fervente. Tampa-se e deixa-se em descanso, em infusão, por cerca de 10 a 15 minutos. No caso da fitoenergética, que tem como função extrair o poder energético da planta, essa infusão não precisa ir além de 3 minutos. Durante muito tempo, o uso das ervas foi atribuído à bruxaria. É interessante, se a gente for estudar um pouco sobre isso, se a gente for pesquisar, infelizmente é um período que faz parte da nossa história, é a caça às bruxas, porque não se admitia, né, que mulheres que não tinham instrução, mulheres que não tinham cultura, que não tinham estudo nenhum, pudessem ter o poder da cura. Mas graças a Deus, hoje já sabemos que trata-se de conhecimento mesmo. Elas eram pessoas que não tinham a cultura, né, que a Igreja Católica ou os outros segmentos, né, exigiam, mas tinham sim sabedoria suficiente para lidar com a cura. E me chamou a atenção, enquanto eu lia sobre esse assunto, uma explicação do porquê, né, a bruxaria ser tão perseguida, a bruxaria ser ilegal naquela época. Então me chamou a atenção duas razões, né, descritas pelas quais as bruxas deveriam morrer. Primeiro, que não poderia se admitir que uma mulher sem cultura pudesse praticar cura, então ela só poderia ser bruxa e deveria morrer. Outra alegação que justificava essa perseguição era que não era possível que um ser que sangra durante 7 dias e não morre só pode ter algum tipo de ligação com o demônio, né? E é engraçado, mas isso faz parte da nossa história, né? As bruxas realmente foram muito perseguidas, né? E eu trago esse exemplo aqui porque existe ainda muito misticismo em torno desse assunto bruxaria. E se a gente for ver, hoje em dia há uma literatura, há toda uma realidade que difunde um pouco mais essa questão. Existe a bruxaria natural, que é baseada nos 4 elementos da natureza, que é baseada no poder das ervas. Então é bem interessante, um dia eu ainda vou abordar aqui esse assunto mais profundamente. É bem curioso também, eu achei muito engraçado, que havia um dicionário mágico. Elas usavam então uma nomenclatura própria para que as ervas não fossem devidamente utilizadas. Usava-se, por exemplo, muita asa de morcego moída na comida, que nada mais é do que a nossa pimenta do reino. Vejam só. Fazia-se também muito chá de cabelo de moça e pelo de gato, que nada mais é que a inocente capim-cidreira. Eu tenho aqui comigo a hortelã. Até tenho 2 tipos de hortelã, a hortelã e a hortelã roxa, também conhecida de muita gente, que é diurética, antisséptica, ameniza cólicas, nos traz ânimo e disposição. Olha quanta coisa! A alfazema, conhecida lavanda, cujo chá das flores trata dor de cabeça e nervosismo, combate a agitação e a insônia. O alecrim, bom para distúrbios digestivos e respiratórios, combate a apatia, o cansaço mental e a indecisão. A erva doce, o nosso conhecido funcho, que é analgésico, combate a flatulência e melhora o fluxo do leite nas mamães que estão amamentando. E age também como calmante. A nossa amiga arruda combate dor de cabeça, piolhos e coceiras. E é também muito eficaz em ajudar com a depressão. E aqui, por último, e não menos lindinho, o manjericão, que tem a sua versão, né, assim verdinha, e o roxinho, que melhora o apetite, dissolve a fadiga e a sensação de desânimo. E também fortalece a memória e o raciocínio. O que eu quero então transmitir com esse vídeo
é fazer com que a gente possa pensar nas ervas e nas plantas medicinais com um pouco mais de atenção, um pouco mais de carinho, e ter, como nas outras terapias que nós já falamos aqui, a cristaloterapia, a aromaterapia, agregar a tudo no nosso dia a dia o uso dessas coisas tão simples que com certeza podem nos ajudar a viver melhor, a ter mais paz, a ter mais harmonia, a ter mais tranquilidade para lidar com os problemas, para lidar com as situações, sem que isso nos leve a adoecer. Talvez nós estemos então, aos poucos, novamente descobrindo que o reino vegetal pode nos proporcionar muita vitalidade, muita energia. Além dos chás que foram citados aqui, a gente pode fazer uso das ervas em banhos, escaldapés, saladas, temperos, sopas, tudo, claro, muito bem verificado com relação às contraindicações, né? Tudo muito bem observado para que a gente tenha o melhor efeito possível. Eu espero que vocês tenham gostado, que curtam, compartilhem e se inscrevam no meu canal. Muito obrigada e até a próxima.